Mandíbula, vou sair de casa. Hoje, como vocês podem ver, eu tô dentro de uma banheira. Tô viajando ainda. E eu queria gravar um vídeo sobre a primeira temporada de Sense8. E eu acho que um lugar muito adequado seria gravar numa banheira, sem chinelo. Tô sem chinelo, perdi meu chinelo. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui eu falo muito de séries, cinema e Game of Thrones. Se inscreve que não custa nada, de graça, e me ajuda bastante. E hoje nós vamos relembrar tudo de importante que aconteceu na primeira temporada de Sense8. Lembrando que eu vou focar mais nas coisas realmente importantes, porque relacionamento, quem pegou quem, a gente sempre lembra. Mas por que que a Nomi tá sendo perseguida? Ou qual é a do Whispers? Esse tipo de coisa a gente acaba esquecendo, porque tem muito detalhezinho. Então vamos lá. Pra começar, o que são os Sense8s, né? A gente começa a série já com o suicídio da Angélica, que depois a gente vai descobrir que ela tava protegendo os filhos dela, né? Porque a Angélica, ela fez um parto Sense8. Ela fez com que nascesse aquele cluster. Cluster é um grupo de Sense8s que tem conexão entre si. E o nosso cluster tem 8 pessoas e eles todos conseguem se conectar. E cada cluster nasce no mesmo dia, na mesma hora. Eles falam que eles têm a primeira respiração juntos. Na série a gente descobre também que os Sense8s são um tipo diferente de humanos, então eles são e não são humanos ao mesmo tempo, só que eles têm essa sensibilidade extra, principalmente dentro do cluster deles. E essa sensibilidade pode ser em forma de visita, que é você ir para onde a outra pessoa tá. Se você tá lá na Coreia, eu chego e vou lá na Coreia e vejo tudo que você tá vendo, então eu tô visitando você. E também tem o outro jeito que o Jonas explica, que é o compartilhamento, que é você compartilhar uma experiência, que é como se uma pessoa entrasse dentro da outra e tomasse essa atitude delas e tal, que a gente vê muito na série acontecendo. E eles podem compartilhar experiências, memórias, sentimentos e tudo mais. Tá, mas por que eles estão em perigo? Os Sense8s estão sendo caçados por um cara que a Angélica deu o nome de Whispers, que é sussurros em português. Porque ele se dá vários nomes, ele finge que ele é várias pessoas, então a Angélica deu esse apelido pra ele, que a gente usa bastante. E ao longo da temporada a gente vai descobrindo que o Whispers trabalha pra uma grande corporação chamada BPO, que eu já vou explicar ali daqui a pouquinho na parte do Will. E a Angélica acaba cometendo suicídio porque é a única forma dela proteger o cluster, já que o Whispers tem acesso à mente dela, e ela tendo acesso ao cluster, ele poderia encontrar todo o cluster dela, todo aquele cluster que a gente conhece, e aí colocar todo mundo em perigo. Então ela se mata e meio que deixa o Jonas como o responsável, sei lá. O Jonas, coitado, se ferrou, ele teve que ficar cuidando, explicando pro Will todo o rolê pra gente entender. Então o Jonas explica pro Will que além dele tem mais 7 pessoas dentro desse cluster, e o Jonas também explica sobre o contato visual. Se outra pessoa de outro cluster, que também é Sense8, fizer contato visual, olho no olho com você, aí vocês têm essa conexão como se fosse do mesmo cluster também. Então vamos começar pela Sun, que é uma empresária que mora em Seul, na Coreia, e desde o começo ela fica recebendo a ligação de um cara que ela não atende. Logo rola um flashback com a mãe da Sun, e a gente descobre que ela não se sente muito amada pelo pai, que o pai só gosta do irmão dela, e ela meio que fica aos cuidados da mãe, e a mãe dela tá doente, e depois a gente descobre, né, que a mãe dela faleceu. E a Sun pergunta, né, mas por que meu pai não vai ver minhas lutas e tal? E a mãe dela fala que é natural que o pai cuide mais de um filho homem, porque ele vai ser o herdeiro da empresa, ele quer que ele cuide da empresa, esse tipo de coisa. E aí ela acaba encontrando com o pai dela lá no escritório e falando pra ele que os auditores, que são as pessoas que estão investigando a empresa ali, já descobriram, e eles vão saber o que tá rolando, porque tá rolando treta ali interna. Tá rolando um desfalque na empresa e alguém vai ter que ser preso por isso. Alguém tava desvalorizando ações farmacêuticas pra transferir fundos pra outra conta. Reparem bem que toda a série, todas as pessoas da série têm alguma ligação com a indústria farmacêutica, que obviamente no futuro eu acho que vai ter a ver com a BPO, que é essa empresa que busca os Sense8s. Aí tá, quem era o responsável pelo desfalque? Era a Sun? Não, era o Jung-ki, que era o irmão dela, mas ele não tava roubando apenas dos clientes, ele também tava roubando do pai deles. E aí o pai ficou sabendo, ficou puto, mas o único jeito de salvar a empresa seria se a Sun levasse a culpa de tudo isso, porque a Sun tinha um papel menor na empresa e ninguém sabia direito o que ela fazia. Então se ela for presa, ainda dá pra salvar a empresa. Se o Jung-ki for preso, não. E aí o irmão dela fica implorando e tudo mais, e uma coisa que às vezes as pessoas podem esquecer, assim, né? Mas por que a Sun tomou a culpa? Por que ela aceitou ir presa? Porque quando ela tem essa conversa com a mãe dela, ela promete que ela vai cuidar da família, porque a mãe dela tá doente,
doente e ela sabe que ela vai morrer. Então a Sun promete que ela vai cuidar do irmão e do pai pra mãe. E aí nesse momento do roubo ali da empresa, a Sun sente que se ela não fizer nada, se ela não ajudar, vai ser como se ela tivesse mentido pra mãe dela. Então tudo isso que aconteceu foi por causa da promessa que ela fez pra mãe dela, que não é das melhores promessas, né, mas aconteceu. Então ela foi presa, ela assumiu a culpa e foi presa no lugar do irmão. Um tempinho depois que ela tá presa, o pai dela vai lá na cadeia visitar ela e fala que ele se arrependeu, que na verdade tá tudo errado, que ele vai falar a verdade e ela vai ser solta em breve. E aí um tempo depois, quem vai visitar é o irmão, com a bela notícia de quê? Que o pai deles se matou. Aí no meio da história ele fica chorando, pega na mão dela, faz todo um drama e ela saca que não, o pai deles não se matou. Foi o Jung-ki que matou o pai deles, por quê? Porque ele ia contar a verdade e aí o Jung-ki ia acabar sendo preso e não ela. Aí ela briga lá com o irmão dela e depois disso ela obviamente quer vingança contra ele e ela fica sendo perseguida pelos capangas dele, que provavelmente ele tá com medo dela contar a verdade, dela sair, de acontecer alguma coisa, então eles querem acabar com ela. Até aparece um advogado novo pra ela, falando que as leis não foram justas com ela, que vai dar tudo certo agora, mas que como o pai dela morreu, a apelação dela pra um novo julgamento não vai rolar. Ou seja, ela tinha pedido, eu quero um novo julgamento aí, pessoal. Mas seu pai morreu, não tem como ele comprovar esses papéis aqui, então não vai ter novo julgamento, não. Aí o advogado fala, não, mas eu vou atrás do seu irmão, eu vou atrás do Jung-ki, ele vai pagar pelo que ele fez. E ela falou assim, deixa ele quieto. Deixa ele quieto porque eu quero que quando eu sair daqui, eu quero saber exatamente onde ele vai estar. Um pouco mais pra frente, a Nomi mostra pra Sam o irmão dela no jornal, né, dando entrevista, falando que a irmã dele bateu nele, mas que ele reza muito pra que ela se recupere, não sei o que lá, e a Sam fica pé da vida. A Kala é indiana e mora em Mumbai, e ela trabalha numa indústria farmacêutica, ó, vai conectando isso aí. É uma indústria top de linha, riqueza, incrível, cujo filho do dono, o Rajan, que é o boy magia, todas as minas acham ele gato, maravilhoso, querem casar com ele, e o Rajan só gosta de quem? Só gosta da Kala e ele quer casar com a Kala. E o problema da Kala é justamente esse. O boy magia lá da indústria quer casar com ela, ele é filho do dono, ele é rico, ele é maravilhoso, só que ela não gosta dele, ela não sente nada por ele. E tem um detalhe importante que causa alguns problemas depois e eu acho que vai continuar causando aí na segunda temporada, é que o Rajan e o seu pai não acreditam nos deuses indianos, eles não são religiosos, o que lá na Índia é um grande problema. Aí no fim das contas ela acaba aceitando casar com ele porque ela acha que, quem sabe eu vou começar a gostar dele, né? Ele é maravilhoso, todo mundo quer ficar com ele, porque que eu não quero? Então, ela acaba meio que indo na onda, assim, e aí rola o primeiro casamento dela, que não dá muito certo, porque ela vê o Wolfgang pelado, porque, né, isso realmente pode estragar muitos casamentos. Você tem aquela visão ali, pá, ela desmaiou. E aí, óbvio que o casamento não foi concluído, então ela fica nessa dúvida. Nossa, será que foi um sinal pra eu não ter casado, não sei o quê? E aí ela vai lá no templo rezar pra Ganesha, que é o... não sei se é o deus, a palavra certa. Ganesha é o símbolo religioso que ela mais tem conexão. Aí ela vai lá no templo rezar e tem várias pessoas falando com fotinhas do Rajan e do pai dele, que ela chama de Papaji. Tem fotos deles falando se eles querem destruir nossa religião, não sei o que lá. Então a galera ali do templo não curte ele. Os ativistas religiosos são super contra os dois. E o pessoal ali que tá protestando fala que com esse dinheiro da indústria farmacêutica, eles vão acabar comprando os políticos, e os políticos vão destruir os templos, e destruir pessoas como nós, que somos religiosos e não sei o quê. Aí ela encontra com o Papaji, que é o pai do Rajan, o dono da indústria farmacêutica, e o Papaji tá meio arrependido, ele vai contar pra ela que na verdade ele acha que esse casamento realmente não tem nada a ver, que eles não devem se casar, só que quando ele vai falar isso, ele é atacado pelos ativistas religiosos dentro do templo. E aí, de novo, a Kala fica, nossa, será que eu devo casar ou não? Será que é outro sinal pra eu não casar? E aí ela vai no templo conversar com Ganesha de novo, né, bater aquele lero. E chegando lá no templo, agora ela é idolatrada pelos ativistas religiosos, porque foi ela que trouxe o Papaji ali pro templo, então as pessoas acham que ela foi uma forma que os deuses fizeram pro cara ir ao templo pra ele poder ser atacado. Então eles acabam tratando a Kala como incrível, maravilhosa, uma heroína. Só que ela não aceita isso, ela não quer, né? Ela obviamente não queria que ele fosse machucado, e o Will acaba entrando no corpo dela ali, aquela coisa Sense8, e fala pro cara, sai daqui, não quero... sai daqui, não quero mais ver vocês aqui, e vaza. E aí mesmo com esses sentimentos confusos pelo Wolfgang, ela acaba se casando com o Rajan. E aí já no episódio de Natal, o Rajan meio que fala pra ela, então, eu contei pra sua mãe que a gente não transou ainda, e eu queria uma ajuda aí nesse quesito, porque a Kala ainda é virgem, e ela se sente muito ofendida dele ter ido falar com a mãe dela, porque isso é um assunto muito pessoal, que ele não devia
ter feito nada disso. Ela se sente super invadida e ela tá com um pouco de medo do sexo, principalmente porque ela não é super apaixonada por ele. Então ela vai perder a virgindade com o marido dela, mas ela não gosta muito dele, é uma situação meio estranha. Daí ela acaba parando na prisão junto com a Sam e elas duas falam um pouco sobre sexo. A Sam conta a experiência dela, que é muito fofa essa cena da Sam jovenzinha, assim, eu chorei muito, ó, até arrepio, só te lembrava, muito fofo. E aí ela fica um pouco mais encorajada, né, e rola o aniversário dos Senseis, e aí todos eles comemoram de alguma forma, rola uma surubinha básica também, que eu acho engraçado que a Kala participa dessa suruba aí com todo mundo, mas provavelmente ela não deve interagir até as últimas partes, assim, ela deve só ficar ali curtindo. Que, aliás, eu acho a edição, a trilha sonora, o jeito que é montada essa parte das cenas de sexo entre todos os 8, assim, é muito bem feito. Todos os 8 e os parceiros, né, que são fora do cluster. E aí, finalmente, Kala vai perder a virgindade com Rajan e rola aquela cena super engraçada que o Wolfgang fica aparecendo no meio da cabeça dela e ela fica vendo ele transar com outra pessoa e ela precisa transar com Rajan e todo esse momento desajeitado acaba causando um acidente, um incidente com o pênis de Rajan, que é quebrado, né, ele snap. Aí no fim ele vai pro hospital, não sei o que, eles estão no meio da lua de mel e acontece isso, mas o Rajan acaba fazendo as malas dela e fala, tá bom, eu desisto, eu tentei muito porque eu gostava de você, mas eu sempre soube que você não gostava tanto de mim e tal, mas por algum motivo a Kala fala, não, vamos só curtir o dia de hoje, vamos só ficar de boa, vamos tentar só assim, não pensar muito nisso. E pelo visto parece que ela vai tentar fazer com que o casamento dê certo, mas apesar disso ela tem uma cena super fofa no episódio de Natal com o Wolfgang na neve e tal, então eles trocam um pouco ali de sentimentos de novo. Então, apesar dela tentar fazer dar certo, ela ainda tá muito confusa. E agora chegamos numa parte que é um pouco confusa, que é a parte do Wolfgang. Por que é um pouco confusa? Porque o Wolfgang é descendente de uma galera criminosa da Rússia. E na Alemanha tem uma treta super do crime, máfia e tudo mais. Mas depois que você entende tudo que tá rolando é bem fácil. Então logo pra começar, o Wolfgang, junto com seu amigo Félix, cometem um assalto, eles roubam diamantes. Que se você reparar, os diamantes, eles falam pelo menos umas 2 vezes que os diamantes são de Mumbai, da Índia. E ele conseguiu desvendar o código de um cofre super topíssimo, incrível lá, que ninguém consegue. Um primo do Wolfgang, chamado Steiner, fica puto quando ele fica sabendo disso, porque ele que ia roubar os diamantes. Parece que eles já têm alguma rivalidade aí desde criança, não se fala muito disso, mas parece que eles são aqueles primos meio tretados. Aí a gente fica sabendo também que o pai do Wolfgang, que se chamava Anton, também era ladrão. E ele foi destruído justamente por esse mesmo cofre que o Wolfgang conseguiu quebrar o código, né? Eles não explicam exatamente, mas parece que ele tentou desvendar esse cofre aí e não conseguiu, e isso foi o fim da vida criminosa dele. Acho que ninguém mais respeitava ele, não se explica muito direito. Então tá, aí daí o Wolfgang e o Félix conseguem encontrar um cara chamado Abraham pra vender os diamantes, né? Porque não adianta nada você roubar o negócio se você não passa pra frente, não consegue um dinheirinho ali. Eles têm uma conversa e o cara acaba comprando só metade pra ver se ele consegue passar pra frente e consegue uma grana com isso aí. Enquanto isso, o tio do Wolfgang, chamado Sergei, que é pai do Steiner e era irmão do Anton, então ele é tio do Wolfgang, chama ele pra fazer um lero ali, pra conversar sobre o que tá rolando. E ele acaba falando, olha, o Steiner ficou meio puto com essa situação, ele não gostou, ele tá chateado, e isso vai dar treta. Ou seja, ele chamou o Wolfgang ali pra dar uma ameaçada nele. Aí o Félix e ele até ficam zoando o cara depois disso. Ai, papaizinho, o meu primo roubou antes de mim, não sei o que lá. E aí o Félix, um tempo depois, fala que ele ia encontrar o Abraham pra comprar o resto dos diamantes, que ele tinha topado comprar o resto, mas o cara sumiu, ele não foi no encontro. E aí, logo em seguida, eles estão ali na lojinha deles de chave, né, no chaveiro, e o Félix toma um tiro, tipo, de uma arma gigantesca, e quem deu o tiro foi o Steiner. Ele nem fingiu que não foi ele fica olhando ainda, assim, ó. Aí tá lá, o Félix não morreu, ficou lá no hospital um tempão, e o Sergei, o tio do Wolfgang, aparece lá no hospital pra quê? Pra dar aquela ameaçada de novo. E ele comenta que ele quer vingança pela pessoa que matou o irmão dele, que a gente sabe que o pai do Wolfgang já tá morto há muito tempo e tal, e que ele fala que ele ainda quer vingança disso e não sei o quê. E ele fala uma coisa interessante, eu te amo, o Sergei fala pro Wolfgang, eu te amo, mas não me faça escolher entre você e o meu filho. Aí quem que aparece no hospital também? O Steiner, o primo dele, que já atirou no Félix, aparece lá no hospital pra quê? Pra dar aquela ameaçada de novo. E o Wolfgang fala, quer saber de uma coisa? Fica com essa porra desse diamante e deixa a gente em paz, fazendo um favor. E aí o Steiner fala, beleza. E aí eles marcam um encontro e eles vão lá num lugar abandonado, tipo um estacionamento, assim, um lugar aberto, pro Wolfgang levar os diamantes e o Steiner deixar eles em paz. Aí ele entrega os diamantes, o cara quer saber qual que foi o crack ali, como que ele desvendou o
mistério do cofre tão topzera da Bahia. E ele fala, eu só desvendei o código, cara. Eu fiquei ali, pá, desvendei o código. E o cara, tipo, você tá me zoando, até parece. E aí fica ali aquela ameaça, e nisso o Lito entra pra ajudar o Wolfgang a mentir e conseguir se safar ali da situação. E aí sim, ele se safa, dá uns tiros na galera, e aí o Steiner sobrevive e vai embora no carro, mas o Wolfgang tem uma bazuca, uma fucking bazuca. Eu acho que é uma bazuca aquilo, não sei, não é possível. Dentro do porta-mala ele vai, pô, e atira no Steiner, e aí todo mundo morre. Parabéns, Wolfgang, que treta. Depois o Wolfgang vai na casa do tio dele lá, o pai do Steiner, na casa do Sergei, e o Sergei fala que tá meio preocupado porque não tá conseguindo falar com o Steiner, onde será que ele foi se meter? E aí o Wolfgang fala, daqui a pouquinho você vai poder encontrar ele, já vai ser ótimo. E aí o que acontece? O Wolfgang tinha uma arma, e aí ele atira em geral, atira no Sergei, e sai correndo ali dentro da casa do cara e tudo mais. Nisso aparece o Will pra ajudar também, ele fala que o Sergei tava com um colete à prova de balas, que ele conhece o barulho, e isso acaba ajudando o Wolfgang também. E a Kala também aparece, ela faz uma bomba ali com umas coisas caseiras, que é muito louco isso, porque isso é muito real. Ele joga a bomba, não sei o que, e acaba matando o tio dele, o Sergei. Mas antes de matar, ele acaba contando, você não quer saber quem que matou meu pai? Então deixa eu te contar uma história. E aí ele conta a história que quando ele era criança, ele mesmo matou o pai dele, porque o pai dele era completamente abusivo verbalmente e fisicamente. E o tio dele sabia, você sabia, seu puto, que eu tava sendo abusado e você não fez nada. Você diz aí que me ama, mas deixa eu lá meu pai fazer isso comigo. E então o Wolfgang conta que ele enforcou o pai dele, depois colocou num carro e tacou fogo pra, né, ninguém saber o que aconteceu. E foi ele que matou o pai dele, e era ele que ia matar o tio dele também, e aí ele dá uns tiros lá, é bem louco. E outra coisa importante dessa situação é que a Kala tava conectada com ele nesse momento, e ela assistiu o Wolfgang matar geral, inclusive matar o próprio tio, meio que a sangue frio, né, ali, e ela fica horrorizada, né. E aí o Wolfgang acaba falando, é por isso que você tem que casar com o Rajan. Desde então o Wolfgang e Kala ficaram meio que num climão, e aí no episódio de Natal o Wolfgang encontra com a sua tia, que era a mulher do Sergei, e ela fala que ela não tá muito puta que ele morreu não, porque na verdade ele pagou só pelas consequências do que ele fez mesmo, tá normal. Só que ela e um outro senhorzinho ali que não se explica muito bem quem é, eles contam pro Wolfgang, e na verdade eles estão contando pra gente, que a Alemanha ali tá dividida em 4 reinos, que é o nome que eles dão. 4 facções ali que são comandadas por 4 líderes, que eles chamam de reis. E a parte leste da Alemanha era do tio dele, só que agora que o tio dele morreu, essa parte está sem dono, e isso vai causar uma guerra, vai causar uma treta ali na Alemanha. E um jeito deles acabarem com a guerra logo é se o Wolfgang for pra casa, porque ele ainda é um Bogdanov, ele ainda é da família, então ele seria o herdeiro dessa parte aí. Só que ele não tá muito afim disso, né, gente? O Wolfgang não quer treta, ele só entrou nisso porque eles começaram a tretar com ele. Aí ele encontra um cara careca, que o nome dele é Volker, que ele é um dos reis dali da região. Ele tem o seu reinadinho, ele é líder de uma dessas facções. E esse cara, o que ele quer? Ele quer se juntar ao Wolfgang pra eles serem amigos e juntos conseguirem governar melhor a região. Então ele fala que ele vai dar riqueza, poder, mulheres pra ele e pro Félix. Aí de novo o cara aparece no Natal, o cara aparece no Ano Novo, e o cara tá um puta puxa-saco do Wolfgang e do Félix. E aí no Ano Novo aparece um cara, um senhorzinho pedindo ajuda, não sei o que lá, leva uns tiros, e aí uma galera começa a perseguir o Wolfgang, e aí ele acaba recebendo ajuda do Cluster e fala, né, Happy fucking New Year, feliz Ano Novo, porra. O Capheus é um motorista de ônibus em Nairobi, no Quênia, na África. E ele é o motorista do busão ali que se chama Van Damme, que os ônibus eles são temáticos e tudo mais, e uma gangue de rua assalta o busão deles, e nesse assalto acaba levando os remédios da mãe do Capheus, porque a mãe dele tem o vírus da HIV, então ele fica comprando os remédios dela. Só que ele fica muito puto, porque a mãe dele precisa desses remédios pra sobreviver, obviamente, e ele decide que ele vai atrás da gangue, porque ele vai recuperar os remédios. E aí ele se conecta com a Sun, e é óbvio que ela resolve toda a treta e ajuda ele nesse sentido. E aí ele consegue recuperar as drogas, e aí ele fica conhecido como Van Damme, como se o espírito do Van Damme realmente tivesse baixado dentro dele, e ele tivesse conseguido lutar e defender e tudo mais. E aí o ônibus dele fica super famoso, todo mundo quer andar no busão dele, porque ele é super legal e não sei o quê. Aí aparece um cara chamado Silas, que também é um líder ali do crime da região. E aí ele oferece pra ele uma quantidade enorme de drogas pra AIDS, né, de remédios pra HIV, em troca do Capheus ajudar ele com uma missão. Ele dá uma sacola pra ele resolver lá entregar essa sacola não sei onde. Só que na verdade tudo isso era um teste pra ver se o Capheus aguentava o tranco, e ele aguentou. Outra coisa importante é que o Silas fala que
que a mãe dele nunca fica boa de verdade porque a qualidade dos remédios que o Capheus compra é duvidosa. Porque ali na região não tem como você saber se a droga que você tá comprando é boa, se é falsificada, se às vezes nem funciona. Então, as drogas que ele tá oferecendo são realmente boas, ou seja, de novo, indústria farmacêutica aqui. Então, o Capheus encontra o Silas e aí ele realmente recebe a missão de verdade, que é levar a filha do Silas no hospital porque ela tem leucemia e ela precisa de tratamento. E aí, se ele levar a menina no busão lá do Van Damme, ninguém vai desconfiar, porque ele é óbvio, ele é líder de crime, ele tem vários inimigos. Então, dessa forma, a menina estaria segura. Então, ele leva a menininha no hospital, dá tudo certo, e aí ele vai no aniversário da menininha depois, no QG lá do Silas comemorar. E aí, eles vão lá na parte de baixo, lá do QG, e tem um cara sendo torturado. E aí, o Silas fala que esse cara ali que tá sendo torturado trabalhava pra ele, mas ele traiu. E por isso agora que ele tá sofrendo as consequências. E aí, eles dão uma machetadada nas mãos do cara. E aí, o Capheus fica olhando aquilo horrorizado. Como assim? Aí no outro dia o Capheus tá lá falando pra mãe dele, ó, mãe, não vai rolar, eu sei que essas drogas eram topíssimas, mas mãe, eu não vou mais trabalhar pra esse cara não, esse cara é esquisito e tal. Só que nisso chega a gangue, que se eu não me engano chama Superpower, a gangue Superpower, chega lá porque eles querem vingança do Silas. E o que eles querem? Óbvio, eles querem a filha do Silas pra se vingar. Aí o Capheus pega a filha do Silas, chamada Amondi, e ele leva a menina pra casa do Jella, porque ele não ia entregar a menina pra uma gangue do mal. Então ele leva pra casa do Jella pra ela ficar escondida e protegida, e ele vai lá enfrentar a gangue. Só que ele vai sozinho. Quando ele chega lá, a galera vê que a menina não tá no busão, eles ficam putos. Aí o Capheus dá um sermão, vamos resolver nossa dívida como homens, não sei o que lá, vira uma confusão. Levam ele lá pra dentro, e quando ele chega lá dentro, o Silas tá lá, tá algemado, ele foi pego pela gangue, e o cara da gangue fala que vai perdoar o Capheus, a dívida que eles têm ali, que na verdade nem tem nada, mas ele vai perdoar o Capheus se ele matar o Silas, que seria uma prova que ele tá com a galera. E dá uma machete na mão do Capheus. E aí é óbvio que ele não ia matar o cara. A Sun entra em ação novamente, resolve a treta com todo mundo. E aí ele foge no busão e leva o Silas com ele. Aí eles ficam no engarrafamento, rola um monte de treta, mas no fim das contas é óbvio que o Capheus ganha a treta ali contra a gangue. E aí ele leva o Silas pra encontrar a menina, a Mondi, e aí o Silas fica eternamente grato a ele. Aí no episódio de Natal a gente sabe que o ator do Capheus mudou, e aí eles fazem uma introdução legal a ele. Eles não introduzem muito a história, e sim focam em deixar ele como parte do cluster, em introduzir ele aos poucos, assim. Eu gostei do jeito que eles fizeram essa introdução, foi muito bom. E ele conta pro amigo dele, pro Jella, do espírito da mulher coreana que invadiu ele, né? Ele fala de uma forma como se fosse um espírito, né? Pra poder traduzir pro amigo dele o que ele sente, né? Da mulher coreana e tal. E aí ele tá jantando com a mãe dele e com o Silas, né? E o Silas fala que ele tá construindo um novo hospital. Olha aí a indústria farmacêutica de novo. E o Capheus fala, ótimo, pra lavar dinheiro, né? Pra vender droga. Então o Capheus não tá super amigo do Silas assim também. Apesar do cara tá ali ajudando ele, ele sabe que o cara é da treta, né? O Lito é um ator mexicano que é muito famoso no México e ele é gay. E por ele ser ator, ele acha que isso pode atrapalhar a carreira dele. E é por isso que ele mantém o relacionamento que ele tem com o Hernando. É um relacionamento bem antigo, pelo que parece. Eles mantêm esse relacionamento escondido. A Daniela, que também é atriz, fica dando muito em cima do Lito. Ela tá muito afins dele. E é óbvio que ele fica negando ela várias vezes. Até que um dia ela aparece na casa dele e ele fica meio sem como reagir e acaba deixando ela entrar, vira uma confusão. E ela acaba descobrindo que ele é gay, descobre que o Hernando é maravilhoso e ela ama esse casal. Além de gostar muito deles, né, logo de cara, ela acha que ela pode ajudá-los, porque já que eles precisam esconder essa situação toda, ela poderia ficar ali andando com o Lito pra fingir que é namorada dele e ninguém desconfiar que ele é gay. E aí ela meio que tá ali morando com eles por uns dias e tal, e aí eles precisam conversar sobre isso, né? Você tem uma pessoa morando aqui na nossa casa. E aí ela conta que traiu o namorado dela, o Joaquim, e por isso ela tá precisando ficar uns dias meio da escondida, e então ela precisa um pouco da ajuda deles e eles acabam aceitando. Só que aí esse Joaquim acha que a Daniela realmente tá namorando o Lito, e aí ele fica puto, e ele vai lá no set do Lito num dia de gravação e chama ele pra almoçar lá num restaurante lindo que tem lá no México, que eu já fui, que tá lá no vlog do México. Opa, tá aqui. Lá no vlog do México eu fui nesse restaurante sem nem saber que era esse restaurante. Então eles vão almoçar e o Joaquim fala pra ele: o que você tem que eu não tenho? Por que a Daniela quer ficar com você?
você, e começa a dar uma ameaçada nele com uma faca, é uma situação super esquisita. E aí ele pergunta se a Daniela tá feliz, e o Lito fala que ela disse que nunca esteve tão feliz em sua vida e tal, só pra causar com o cara também. E aí os três são o melhor casal, trisal, porque eles vivem juntos, a Daniela, o Hernando e o Lito, eles se adoram e tudo mais, e um dia eles voltam pra casa depois de um jantar, e quem tá lá? O Joaquim, lá embaixo da casa deles. Pelo visto ele tá bebaço, e aí ele começa a falar bosta, começa a causar, e aí ele quer saber por que que a Daniela deixou ele por causa do Lito, e não sei o que lá. E aí o Hernando toma a situação e cuida de tudo, e aí o Lito fica, uou, aí sim, aí gostei de ver e tal. Só que um belo dia o Lito recebe uma mensagem de texto que vem do telefone da Daniela, e o lance todo é que o Joaquim pegou fotos que a Daniela tinha tirado do Lito e do Hernando fazendo sexo, e que ele vai soltar isso na imprensa. E aí o Lito fica preocupado, né, porque isso poderia arruinar a sua carreira, e a Dani fala, não, gente, eu vou cuidar disso, tipo, deixa, eu vou resolver e tal. Aí ela some, só que depois ela fala que vai resolver tudo e tal, só que ela tá toda esquisita, ela tá cochichando, assim. E aí, um belo dia, num lugar público, a Daniela aparece com óculos escuro, porque ela levou um soco do Joaquim, é óbvio que ele era violento e bateu nela e tudo mais. E ela diz que aceitou se casar com o Joaquim se ele deixasse o Hernando e o Lito em paz, então ia dar tudo certo, ela ia casar com ele e vocês vão ficar bem, tá tudo certo. Aí o Hernando fica super preocupado com ela, não, você não pode voltar pra esse cara, olha o que ele fez com você. E o Lito meio que não liga, ele deixa porque ele tá mais preocupado com a carreira dele nesse momento. E aí a Dani entra de novo no carro e vai embora. E aí o que acontece é que o Hernando termina com o Lito por causa disso. Ele fala, eu não posso ficar com uma pessoa que acha que é ok a Daniela ficar com aquele monstro. Então se você acha que isso é ok, eu prefiro nem estar com você. E aí, né, que é a hora da banheira. O Lito vem pra banheira, ele fica mal, fica ligando pra ele. Aquela cena, gente, é muito triste. Perde o chinelo, ele fica super deprê, fica ligando várias vezes pra caixa de mensagens lá do Hernando. E aí depois o Lito resolve que não, ele não vai ficar sofrendo, ele vai resolver essa situação. Aí ele vai lá, toma uns shots com um bartender lá que tinha dado em cima dele no outro dia e vai resolver a vida. O que que ele faz? Vai atrás do Joaquim, chega lá e fala, Daniela vai embora comigo, tá, querido? E aí quem aparece pra ajudar ele é o Wolfgang. O Wolfgang tava precisando de ajuda lá naquela parte do estacionamento, lá com os caras, e o Lito apareceu, e agora foi a vez do Wolfgang retribuir essa ajuda aí. E aí rola briga, não sei o que lá, e o Joaquim fala, eu vou soltar as fotos então. E aí o Lito fala, faz o que você quiser aí, solta, sei lá, tanto faz. Então eles brigam, rola uma confusão, o Wolfgang ajuda, é uma cena super legal. E a Dani vai embora com o Lito. E aí eles aparecem lá na casa do Hernando, na verdade o Lito aparece primeiro. E aí fala que se arrependeu, que fez errado, não sei o que lá. E aí chega a Daniela, e aí o Hernando finalmente perdoa ele, porque agora ele consertou a situação toda que tinha acontecido. Aí eles se beijam, é a coisa mais fofa do mundo. E aí no episódio de Natal, as fotos finalmente foram soltas. Eu vi que muita gente não lembrava, tipo, quem soltou essas fotos? O que tá acontecendo? Então, foi o Joaquim. E aí as fotos saíram online e isso, óbvio, que causou consequências na carreira do Lito. E ele vai sofrer um pouco com elas. Infelizmente, a nossa sociedade é assim. Então a casa dele fica cheia de fotógrafos querendo tirar foto deles dois, querendo saber, querendo fazer entrevista, não sei o quê. E eles fogem pra casa da Dani. Então eles têm um momento super fofo. Eles ficam pintando a unha, tomando bons drinks e tudo mais. E uma coisa muito, muito zoada acontece, que eles vão entrar na própria casa deles depois e levaram tudo. Eles são expulsos do próprio prédio que não concorda com as atitudes dos dois, o que é, né, obviamente ridículo, assim, ridículo. E aí o Lito vai visitar a mãe dele também, que ele não sabe muito bem como que ela vai reagir, e aí ela fala, filho, eu sempre soube que você era gay, você dançava bem demais pra ser hétero, né, faz uma piada assim, e aí os três têm um Natal super fofo e tal. Agora vamos para a Naomi. A Naomi é uma mulher transexual que mora em São Francisco e tem uma namorada maravilhosa interpretada pela Freema, que eu vou deixar a entrevista que eu fiz com o elenco de Sense8 aqui linkada também. Se por acaso você não tá sabendo, eu fui na pré-estreia de Sense8 e falei com vários atores, eu vou deixar o link aqui. Nossa, foi muito legal mesmo, esse vídeo tá incrível. Então a Freema interpreta a Manita, que é a namorada da Naomi, e a Naomi é blogueira, ativista e hacker. A vida da Naomi começa a ficar meio esquisita, claro que ela já tá senseitizando ali, mas o negócio fica feio quando aparece um tal de Dr. Metzger, que quer fazer uma cirurgia no cérebro dela. Ele aparece com um monte de scans lá, sei lá como fala isso em português, do cérebro dela, fala que ela tem uma doença que tá avançando, que a coisa tá feia. A mãe dela aparece, inclusive, e fica chamando ela de Michael ainda, que é o nome de nascimento dela, que é muito chato, inclusive,
não faça isso com as pessoas. E a mãe dela apoia a cirurgia bizarra que esse cara quer fazer, que ela tá muito doente. Ela mesma fica confusa, nossa, o que será que eu tenho, meu Deus? E quem salva ela é a Amanita. E também depois elas contam com a ajuda do Will, eles vão trabalhar muito os três aí juntos. Mas depois de umas idas e vindas aí, a Amanita consegue tirar a Nomi do hospital e não fazer essa cirurgia bizarra na cabeça, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que esse cara queria fazer. E aí a Nomi quer saber qual é desse médico, o que tá acontecendo. Ela começa a se conectar com o Will também, e o Will também tá achando toda essa coisa esquisita. Tá rolando com o Will, que eu vou falar daqui a pouco, tá rolando aquela coisa do Jonas, quem que é o Jonas. E aí eles começam a trocar informações, só que a Nomi precisa do equipamento dela pra hackear. E é aí que ela entra em contato com o Bug, aquele amigo dela que é maravilhoso, que ele era um hacker também, e quando eles eram jovens, o Bug hackeou o Pentágono, apenas o sistema do Pentágono durante a guerra do Iraque. E quem levou a culpa por ele foi a Nomi. Ela era filha de pais ricos, e ela falou, não vai dar nada, então deixa que eu levo a culpa, e realmente foi o que aconteceu. Ela pegou apenas o serviço comunitário, então o Bug é eternamente grato a ela. Então elas foram lá atrás do Bug, e ele forneceu equipamento pra Nomi poder hackear e tentar descobrir mais informações. Então elas pegam todo o equipamento e vão lá pra casa da mãe da Amanita. Lá elas começam a descobrir várias informações sobre o tal do Whispers, esse cara que eu falei no começo, que o apelido foi dado pela Angélica, né? E elas descobrem um cara novo nessa história, o Niles Bulger. Esse cara tá em estado vegetativo há 2 anos, ele sofreu aparentemente essa cirurgia bizarra no cérebro, ele tem uma cicatriz na testa. Ele tá há 2 anos lá no estado vegetativo, dormindo lá, tipo um coma, de boa. E aí as duas hackeiam o celular do Dr. Metzger e resolvem ir na casa dele, ver se elas conseguem hackear o computador dele, descobrir mais informações. Chegando lá, elas estão fazendo toda a limpa delas, quando o cara volta pra casa. E aí ele fala, Nomi, você tá doente, você tem que voltar pro hospital, você vai ficar mal e tal. E aí quando ela diz que ela falou com o Dr. Matheson, que é o Whispers, né, porque o Whispers se finge por aí com vários nomes, né, o cara fala, o Dr. Metzger fala, você acabou de matar a gente. E aí o que é bizarro é que aquele cara que tava lá em estado vegetativo, o Niles, aparece, mata o Metzger e depois se mata. Só que a Nomi, quando ela olha pra esse cara, ela vê por um instante no reflexo a cara do Whispers. Então o que dá pra gente entender que é o Niles, que é o corpo, né, daquela pessoa que tava em estado vegetativo, mas ele tá sendo controlado pelo Whispers. E aí depois a Nomi, a Manita, junto com o Will, descobrem mais sobre esse rolê que eu vou deixar pra explicar na parte do Will, que lá vai ficar mais na ordem cronológica certinha. Mas um pouquinho depois disso, o Whispers aparece na casa da mãe da Manita com vários policiais, né, sei lá, com vários seguranças junto com ele, e invadem a casa procurando a Nomi, o que gera uma cena de ação muito legal da Nomi fugindo, coitada, e ela conta com a ajuda de vários senseitos ali do cluster também pra ajudar ela nessa fuga. Desde então a Nomi tá escondida, né, e aí no episódio de Natal a gente vê isso, que ela tá escondida num apartamento ali, mas ela tem contato com a Manita, elas se encontram e tudo mais, e elas duas estão lendo bastante sobre essas coisas de sobre-humanos e conexões físicas além da vida, encontros e sei lá o que. Uma informação que eu acho que vai ser importante nessa temporada é que a Tegan, que é a irmã da Nomi, vai se casar e quer que a Nomi seja madrinha. E ela falou, nossa, mas eu nem posso ir porque eu sou procurada pela polícia e vai dar uma confusão e não sei o que. Então eu acho que esse casamento deve rolar aí nessa temporada e talvez a Nomi queira aparecer por lá, não sei. E uma coisa fofa que aconteceu com elas também é que elas levaram o Bug pra passar o Natal junto com elas e foi muito fofo que ele não teve que passar o Natal com os Verts, com os amigos virtuais dele, ele ficou todo feliz. Então agora a gente vai chegar na parte do Will, que vocês sabem que a parte do Will e da Riley é a que mais tem informação sobre esse rolê todo. O Will é um policial que vive em Chicago e ele seguiu a profissão do seu pai, né? Principalmente por causa de uma história que eu já vou contar. E ele é a pessoa que tem contato com o Jonas, que fica ali ajudando o cluster o tempo todo, dando as dicas, explicando o que tá rolando. O Will vê a Angélica logo no começo cometer suicídio e ele fica com isso na cabeça e ele começa a dar uma investigada lá no sistema da polícia pra tentar saber mais sobre o que pode ter acontecido. E no meio de tudo isso, o Jonas aparece e ele é um terrorista, né? Eles falam que ele é um terrorista procurado pela polícia. E o Will fala, nossa, eu conheço esse cara de algum lugar, que estranho, né? E depois o Jonas aparece pra ele, no meio daquelas lojinhas de conveniência lá dos Estados Unidos. Mas aos poucos o Will começa a acreditar no Jonas e o Jonas vai explicando o que são os senseitos, o que tá acontecendo. E aí uma coisa importante é que desde o começo da série, o Will fica tendo flashbacks de uma menininha chamada Sarah. Ela era uma menina desaparecida de um dos casos do seu pai. E foi por isso que o Will virou policial, porque esse caso nunca foi resolvido e ele sentia que ele tinha essa conexão com a Sarah, porque ele via ela, e mais pra frente vão explicando isso. E como isso nunca foi resolvido, se dá a entender que ele quis virar policial porque ele tinha essa dívida e tudo mais. Depois eles vão falar mais disso mais pra frente. O Will descobre que aquele Dr. Metzger tentou fazer uma lobotomia na Nomi, e é por isso o Will com ela começam a investigar essas coisas e eles
eles descobrem a BPO, que em inglês é Biologic Preservation Organization. É a Organização de Preservação Biológica, que estuda mutações humanas e caçam senseits. A gente descobre que um papel importante ali nessa empresa é o Whispers, que também é um senseit, mas nesse caso esse poder dele ajuda ele a caçar outros senseits. E ele tem um poder de liderança ali nessa empresa que eles descobrem que é super bem fundada, tem muita grana. Eles também descobrem que o Dr. Metzger ganhava uma super grana pra ficar viajando no mundo fazendo lobotomia nos senseits. A BPO captura o Jonas porque eles acham, né, que os senseits são um perigo pra sociedade, não sei o que, e pra investigar também, pra fazer essas lobotomias e tudo mais. E o Will descobre que aquele cara que tava em estado vegetativo, que depois acordou e matou o Dr. Metzger, aquele cara tava em 2 anos ali em coma, em estado vegetativo. E quem tava pagando por tudo isso? A BPO, a mesma empresa que também pagou pela vanzinha, pagou pelo resgate aí do Jonas pra poder levar ele embora. E aí a história do Will começa a se misturar muito com a história da Riley, então passamos para Riley. A Riley tá envolvida com várias tretas relacionadas a drogas desde o começo, mas eu acho que isso acaba se tornando irrelevante depois, porque a história dela cresce muito no final. Então eu vou começar quando ela vai pra Islândia visitar o pai dela. Chegando lá, ela conhece uma mulher chamada Yrsa, com Y, vou deixar escrito aqui na tela, que é uma mulher, assim, super gente boa. Ela já chega, assim, pra jogar as coisas na sua cara. A Yrsa explica que a BPO caça senseits. Na verdade, vocês vão percebendo que todos os personagens, ao longo da história, vão descobrindo isso de alguma forma ou outra. A Yrsa explica que eles têm um senso de DNA, alguma coisa relacionada ao DNA, pra poder caçar os senseits, e que ela trabalhava na BPO, mas ela, na verdade, estava tentando proteger quem ela podia, que ela era do bem. Quando a Riley era criança, a mãe da Riley levou ela lá pra falar com o pessoal do hospital, porque ela tinha uma doença genética, e ela queria saber se a filha dela, Riley, também tinha essa doença. Quando ela chegou lá com a menina, a Yrsa, que tava lá, que atendeu elas, viu que a Riley era sensate, porque ela também era sensate, então elas conseguem, né, se conectar. E ela percebendo isso e sabendo que ali na Islândia tinha uma agência da BPO, né, tinha um hospital da BPO, ela falou pra menina vazar da Islândia. Só que o jeito que ela achou pra falar isso, ela falou que a Riley era amaldiçoada. É a tradução que eu criei aqui, mas eu acho que seria uma palavra adequada, né, que ela tinha uma coisa nela, que ela era amaldiçoada, que era pra ela fugir da Islândia. Só que você imagina o peso de uma criança crescer com essa informação na cabeça, que você é amaldiçoada. A Riley, inclusive, replica pra ela falando: mas querida, achei que tudo que aconteceu de errado na minha vida era minha culpa, e você tá me falando agora que eu não sou amaldiçoada, que isso você inventou. Então imagina o sofrimento à toa que isso causou, né, na psicologia ali, na cabeça da Riley. A Yrsa fala que ela vai vazar, começa a fazer a mochilinha ali dela, porque se eles conseguirem pegar a Riley, eles conseguem pegar ela também. Ela explica que qualquer coisinha que acontecer com ela e ela for parar no hospital, ela ficar doente, qualquer coisa, pum, você tá no hospital, eles conseguem te achar. Ela explica que a BPO tem como rastrear o Psycilian, que vai estar escrito aqui na tela, que é um sistema nervoso psíquico que todos os senseits têm ali, por isso que eles se conectam. E aí rola uma conversa a 4, porque o Will tá conversando com a Riley e a Riley tá conversando com a Yrsa e o Will tá conversando com o Jonas. Então, só o Will e a Riley que podem se ver, né? Então eles ficam contando um pro outro o que tá rolando ali. E no meio disso, a Yrsa percebe que a Riley é apaixonada pelo Will. E ela fala que amor dentro do cluster é a coisa mais narcisística, que significa egoísta, você gostar de você mesmo, e mais patológica que existe. Patológica significando doença, que é zoado isso aí. Aí, como se não bastasse se a Yrsa, né, já tivesse dado todas essas novidades, que a Yrsa é, assim, maravilhosa. Ela escuta o nome do Jonas. E aí ela fala: Jonas? Como assim? Vem aqui. Jonas, que era amigo da Angélica, esses dois aí são treta, foge disso aí, Riley, porque o Jonas com a Angélica são traidores. Eles eram da BPO e eles recrutavam senseits pra se ferrar lá. Resumindo, a Riley fica toda confusa, né? Será que eles devem confiar no Jonas ou não? Ela até comenta com o Will isso, mas a prioridade deles não é se confia no Jonas ou não, é escapar do Whispers, né, primeiro. Nesse momento também eles descobrem que o aniversário deles é no mesmo dia, é dia 8 de agosto, que todas as pessoas do mesmo cluster nasceram, né? Eles falam que tiveram a primeira respiração, a primeira tchan de ar foram juntos, então todas as pessoas do mesmo cluster têm o mesmo aniversário. Só que a Riley não foi embora antes de pensar talvez em ir embora, ela resolveu ir no concerto do pai dela, que é músico. E aí lá no concerto tem uma cena muito, muito linda, muito emocionante, que agora que eles sabem que eles nasceram ao mesmo tempo, né, no mesmo dia, eles têm essa conexão do nascimento todos juntos, então cada um deles tá ali assistindo ao concerto do pai da Riley e eles têm essa visão, essa coisa, esse sentimento do nascimento, essa memória, né, do nascimento
de cada um deles, que é super bonita. Só que a Riley, além de ter nascido, a gente vai descobrir que ela também teve um bebê. E aí, nesse momento, ela começa a passar mal, o nariz dela sangra e ela cai. E ela vai para onde? Bom, no hospital. Parabéns, Yrsa, você tinha avisado, não é mesmo? E aí, como ela foi parar no hospital, ela foi pega pela BPO. E aí que a treta começou nesse último episódio. O Will descobre que a BPO tem uma sede na Islândia e quem costuma ir pra lá nunca mais volta. E aí o Will, junto com a Naomi, começam a traçar um plano, que na verdade não é nem um plano, né? Eles vão tendo ideias ao longo do caminho pra poder salvar a Riley. E é mais ou menos por aí que a gente descobre o passado da Riley, o que foi o acidente na montanha. A gente descobre que a Riley estava grávida e junto com o marido não fala direito se ela era casada com ele ou não. Se alguém lembra aí, coloca nos comentários. Mas ela tinha esse marido, esse cara que era o Magnus, que eles estavam esperando um bebê juntos. Só que ela começou a ter contrações do parto e o Magnus estava dirigindo para levar ela pro hospital, só que tava numa nevasca ali na Islândia, né? Chama Iceland, em inglês, que é terra do gelo, né? E ali no meio daquela neve, eles acabam sofrendo um acidente, o Magnus morre e a bebezinha dela, a Luna, nasce ali depois do acidente. O cara já tá morto, a bebezinha nasce e ela tenta ali se salvar junto com a bebezinha, acaba saindo ali no meio da neve. Gente, que história, até arrepio só de lembrar. Que história triste, sério, muito difícil. Imagino que pra atriz fazer essas cenas também tenha sido bem pesado. E aí a filhinha dela acabou morrendo, né, com o frio. Aí a Yrsa, no comecinho ali daquela cena que a Yrsa aparece e tal, a Yrsa fala que foi ela que chamou a ambulância, que chamou o resgate, porque se não fosse por ela, a Riley teria morrido. Porque como elas tinham essa conexão Sense8, porque ela tinha ido lá encontrar a Yrsa quando ela era criança, a Yrsa sentiu o que estava acontecendo e pediu ajuda. Infelizmente foi tarde demais, mas pelo menos a Riley se safou, né? E aí a Riley vai parar no hospital, né? A gente fica sabendo dessa história. Agora eu vou dar uma resumida um pouco mais rápida, porque tudo isso aconteceu no último episódio. O que acontece é que a Riley é capturada e o Will vai pra Islândia tentar salvá-la junto com os outros. Na verdade, ele vai fisicamente, né, pra Islândia e os outros Sense8s ajudam por meio do Will. E aí tem uma hora que a Yrsa aparece pra Riley falando que o único jeito dela proteger os outros é se matando, basicamente, se ela deixa claro isso. Aí a Riley tenta pegar uma arma e tal, e ela desiste de se matar, não sei o que lá, e um cara dá uma injeção nela. Essa injeção é importante porque deixa ela inconsciente. E aí, logo em seguida, a gente descobre que a pessoa estar inconsciente é bom porque o Whispers não consegue ter acesso, você não consegue ter uma conexão Sense8 se a pessoa tá inconsciente. Aí o Will consegue recuperar a Riley e aí a Kala também entra pra dar uma ajudinha, que ela dá uma injeção que é o oposto, pra deixar ela consciente e eles poderem fugir e tudo mais. E no meio dessa fuga acontece uma coisa horrível, porque o Whispers olha dentro dos olhos do Will. Na hora que o elevador tá passando, é meio sem querer assim, olhou e aí ferrou, porque o Whispers agora tem acesso à mente do Will, ou seja, ao cluster. E aí, enquanto eles estão fugindo, o Will tá dirigindo, o Whispers começa a conectar com ele, falar com ele, e aí vira aquela confusão. E aí parece que a Angélica tava ali no meio da estrada, eles têm uma visão, não sei, e eu sei que a ambulância bate. E aí a Riley, que tava tendo uma crise ali de trauma, não sei, parece que ela ficou traumatizada ali com as montanhas, né, pelo que tinha acontecido com ela. Ela já tava dando uma crise, e aí ela começa como se a ver o próprio bebezinho dela ali, a Luna, de novo, e ela começa a ficar meio doidona. E o Will tem a ideia de se dar a injeção pro Whispers não ver onde eles estão, só que ele precisa falar e convencer a Riley a ajudar ele a tomar consciência e fugir com ele. E aí é isso que ela faz, e aí no final do episódio ela e o Will estão num barquinho ali com a ajuda do amigo dela, do amigo do pai dela ali da Islândia, estão fugindo e o resto do cluster também tá ali no barco junto com eles naquele momento, né, pela mente deles ali. E aí no episódio de Natal acontece uma pequena evolução disso, que o Will tá drogadão, ele tá injetando heroína, ele tá super magro, ele tá praticamente inconsciente o tempo todo, porque ele tem que se esconder do Whispers, ele tem vários sonhos com a Angélica no meio do mar. E nessa próxima temporada eu já vi, né, alguns episódios, não vou dar spoiler, mas a gente vai saber melhor sobre a Angélica, e eu acho que isso vai ser legal pra explicar muita coisa pra gente. Então o Will fica tendo sonhos com a Angélica, tendo sonhos de se matar pra proteger o resto do cluster e tudo mais. E uma coisa importante é que o Will começa a ter visões do que o Whispers está vendo. E aí o Jonas fala, você pode estar vendo isso porque ele errou, porque ele não tomou, ele toma umas pílulas pra bloquear Sicilian, né, pra bloquear esse sistema de conexão, né, que
que é as pílulas que ele fica tomando. Aí então o Jonas explica, ou ele errou, ele tá demorando pra tomar a pílula, ou ele quer que você veja isso pra você achar que sabe onde que ele tá. Ele tá num lugar que parece a Inglaterra, né? O Jonas explica, um lugar bonito, verde, tem uma menininha, será que ele tem uma filha? Então o Jonas joga essa questão aí, será que isso é verdade ou será que ele quer que você veja isso? O Jonas tá sendo transportado, parece, pra algum outro BPO, pra alguma outra sede, e ele explica duas coisas, que tem vários outros recrutadores que nem o Whispers, então não adianta ter medo só do Whispers, porque também tem outras pessoas assim. E outra coisa que ele explica é que quando acontece um nascimento Sense8, como a Angélica pariu, né, eles 8, num nascimento normal são transferidos genes, né, pra próxima geração. Nesse caso, são transferidos memórias, sentimentos, emoções, então é por isso que o Will consegue ver um pouco das memórias da Angélica. E aí, enfim, o Whispers fica aparecendo pro Will, eles vão patinar no gelo, tá tudo bem, e aí o Whispers aparece, e o Whispers vai visitar o pai do Will, que é pra dar aquela ameaçadinha. Ai, acho que foi isso, gente. Esse vídeo deu muito trabalho, tipo, eu fui gravar e deu erro, a câmera parou, o microfone estragou, foi uma confusão, então peço, pelo amor de Deus, me ajuda a divulgar esse vídeo, porque, sério, também roteiro foi difícil, tive que reassistir tudo, tive que fazer roteiro, foi uma confusão. Então compartilha com seus amigos pra todo mundo relembrar certinho o que aconteceu em Sense8 e ficar prontinho pra próxima temporada. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Um beijo, tchau!